pode sentar. Amém. Obrigada. Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque você é bom, porque você tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, pela tua unção, Pai, que sempre nos alcança, sempre nos surpreende, Senhor, porque você sempre tem uma coisa nova para nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, Pai, que eu sou um canal teu aqui nesta terra. E eu te digo, Senhor, eis-me aqui, estou pronta para dizer aquilo que você quiser, Pai. Obrigada pela tua voz que fala suave, Senhor, mas que nós conseguimos entender e te seguir, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Como é bom estar em casa. Amém. Dei umas voltas por aí, já preguei nos lugares diferentes, estava com saudade de casa já. Amém. Queridos, Deus é muito bom, muito, muito bom. Mas hoje ele aprontou uma que eu fiquei assim apreensiva, né? Eu já sabia que ia ministrar hoje. Eu estava ensinando como ser guiado. Tenho alguns alunos meus por aqui. E eu preparando, já eu digo assim, deixa eu pensar na ministração de quinta. Já sabia a aula como ia ser. E sabe aquilo que não vem? E eu fiquei meditando, fiquei orando e a ministração não vinha. Eu digo, Senhor, eu vou dormir. Jesus, quando estava tendo uma tempestade, ele deitou no barco e dormiu. Então eu vou dar uma cochiladinha para ver. E a ministração chegou 7 horas da noite. Nunca chegou tão em cima da hora. Só que para quem ensina como ser guiado, queridos, isso é um treinamento, sabia? Porque quem ministra sabe que o principal é você saber, a não ser os pastores que estão acostumados a viver nessa adrenalina. Mas para a gente que ensina, você já sabe o que você vai ensinar. Glória a Deus, que ensinar é mais fácil. Por quê? Porque Deus já trata com você, você vai preparar aquele estudo e você vai passar aquilo, não é assim quem ensina. Mas os pastores não, chega aqui na hora, na inspiração, e eu acredito que Deus está começando a fazer isso comigo. Só pode ser, porque 7 horas eu nem sabia o que era. Mas sabe por quê? É porque tem coisas que se você receber, você nem tem coragem de falar. Não é assim? Que aí você pensa, é muito duro esse discurso. Mas quando Deus trata conosco, queridos, é porque Ele quer um conserto. Porque Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente cresça. Não é verdade? Ele quer que a gente amadureça. Porque a intenção dEle é ter filhos maduros. Amém? Ele não quer nos mimar para a gente ficar acomodado. Ele quer que você cresça, que você amadureça, para você voar. Amém? E o Senhor tratou comigo para eu falar sobre tolerância. É muito duro esse discurso, né? Principalmente nós estamos em época de eleição. E eu acredito que uma das coisas que me chamou a atenção sobre isso, se você tem alguma rede social, você vai ver que o negócio lá está pegando fogo. E Deus começou a tratar comigo algumas coisas. Eu gosto muito de política. E tenho a minha posição política, que não vou dizer para você, porque é pessoal, né? O voto é secreto, não é assim? Ou deveria ser? Porque às vezes nós que estamos aqui à frente, queridos, a gente tem o poder de influenciar se a gente quiser. E jamais devemos usar o púlpito para isso, amém? Não estou falando sobre política, entendam-me bem. Eu estou falando que como cristão você tem direito a gostar de A, a gostar de B, a gostar de tal partido e daquele partido. Agora, o que nós temos que entender é que nas redes sociais, antes de você ser ou um admirador da política ou um político praticante, você é um cristão. E a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente posta. Sabe por quê? Porque algumas vezes, na tentativa de você defender o seu ponto de vista, defender aquilo que você acha que é certo, porque se você escolher um candidato é porque talvez você pense que ele é o melhor, mas a outra pessoa que está com outro candidato, ela também acha que o dela é melhor. E não adianta ninguém querer convencer ninguém de nada, porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos que respeitar, não é verdade? Porque o Senhor nos respeita, Ele nos dá direito de escolha e nos respeita. E nós não temos o poder de convencer ninguém. Tanto é que o poder de convencimento
cabe ao Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu e você não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos para pregar a palavra. E o Espírito Santo faz o trabalho dele. Com relação à política, você pode se posicionar, você pode levantar a sua bandeira. Só tem que ter cuidado para não agredir nem ferir ninguém. Lembre-se que do lado de lá existem pessoas, queridos. Então, eu vejo algumas pessoas falando de alguns candidatos e esquecem que eles têm família, eles têm filhos. Algumas vezes, as pessoas estão com a razão. Mas é muito melhor a gente abrir mão da nossa razão por amor ao Senhor. Amém? Porque tem coisas que nos são lícitas, mas não nos convém. Amém? Então, o que o Senhor tem tratado comigo, e você medite sobre isso, não é preciso você engolir o que eu estou lhe dizendo, mas medita, não vale a pena. A gente perdeu o contato com algumas pessoas por conta de uma eleição que chegou e vai passar. E depois a gente não vai lembrar, porque a nossa vida, queridos, glória a Deus, não depende dos homens que estão no poder. A gente não depende de PT, nem de PSDB, nem de partido nenhum, porque não somos desse mundo. Esse reino não é o nosso. Amém? Então, você tem o dono, e é o Senhor que vai cuidar de você, independente do presidente que estiver no poder. Pode entrar um, pode sair, pode entrar, e o povo diz, não, mas se entrar fulano é pior, se não sair vai ser pior. Para mim e para você não vai mudar. Amém? Nós somos a igreja, e a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu e você podemos mudar a realidade que estamos vivendo pela oração, e não pela palavra de convencimento. Amém? As palavras muitas vezes só agridem, não convencem. Mas a oração não. Então, uma coisa que eu acho, uma frase que saltou no meu coração, é que a nossa fé deve ser usada para mudar as circunstâncias. Mas o que muda a pessoa, o que transforma as pessoas é o amor. Amém? As pessoas são alcançadas pelo meu amor, pelo amor de Deus, através de mim, através de você. Amém? Aleluia! Deus é muito bom. Oh, glória! Tolerância, eu procurei um dos significados, é um termo que vem do latim, tolerare, que significa suportar, aceitar. A tolerância é o ato de indulgência perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Algumas pessoas confundem tolerar com concordar. Amém? Tolerância não significa concordância. Significa que eu respeito você na decisão que você escolheu, ainda que esteja errada. Amém? Isso é tolerância. É quando eu tenho a opção, eu posso defender os meus argumentos. Eu vou dizer, olha, eu acho que esse não é o melhor caminho, que você deveria ir por esse outro caminho. Aí você defende a ideia, você não afronta o outro, mas não havendo concordância, você tolera a posição do outro, você suporta, porque temos direitos de escolha, eu e você, ainda que alguns escolham errado. Mas a Bíblia diz que Deus colocou 2 caminhos diante de nós. Você tem 2 caminhos, você tem bênção e tem maldição. Escolha o caminho de vida, escolha a bênção. Mas você entende que a escolha é nossa? Então, como a gente quer impor ao outro o que o outro tem que fazer e o que o outro tem que decidir? Não temos esse direito, queridos. E o que eu entendi é que tolerar não é aprovar o que você condena, é respeitar o que você discorda. Tolerância é simplesmente isso. Eu respeito independente de concordar. Simples assim. Eu já tive alguns problemas familiares por falta de tolerância. Quando a gente entende que você simplesmente tolera, isso não está dizendo que você concorda. Porque algumas pessoas pensam que para eu tolerar eu tenho que concordar. De maneira nenhuma. Amém? E nós vemos isso muito bem, queridos, quando Jesus, vamos lá em João 8, no versículo 1.
A atitude de Jesus nessa situação. E como nós temos que ser seguidores do nosso mestre, essa sempre tem que ser a nossa posição, amém? Aleluia. João 8, vamos ler a partir do 2. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, e ele levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Vamos dar uma paradinha aqui, queridos. Olha a provocação dos doutores da lei. Primeiro, as pessoas já chegam com a conversa pronta. Olha, fulano está errado. Ele está fazendo isso, isso e isso. E a Bíblia diz isso e isso na lei. Mas você entende que a lei que nos rege hoje é o amor? Então, quando nós fomos surpreendidos em algumas situações, a gente tem que pensar o que o amor faria nessa situação. Porque a lei, nós sabemos o que ela vai fazer, queridos. A lei é intolerante. Tanto é que Jesus veio para que a lei não precisasse existir. Ele nos trouxe o quê? A graça, que é o poder de Deus em nós para nos habilitar para aquilo que a gente não tem condição de fazer. E a atitude de Jesus não foi uma atitude de concordância. Ele sabia que a mulher estava errada, ele sabia que aquilo não era uma conduta correta, porém, ele não se levantou em julgamento. Ele permaneceu na dele, e as pessoas provocando, porque ainda é assim. Quando você quer ficar neutro, para você não pecar, pode esperar que muita gente vai provocar e muito. Sabe aquele que fica ali atiçando, até provocar você e você entrar na carne? Mas não vale a pena. Mantenha o seu controle e pense: olha, Jesus, imagina aquele reboliço. É porque quando a gente conta uma história, a gente não se coloca dentro da história. Mas você imagina a fúria daquele povo, que tudo que queria era jogar pedra naquela mulher. Ele ficou calmo, escrevendo na areia. Aí era que o povo se irritava, porque era todo mundo naquela algazarra, e vai, puxa. Coitada da mulher, já devia estar arrependida demais, porque nesse momento chega a lucidez, porque o diabo ele quer isso, ele quer destruir. Mas quando chega o entendimento, ele diz: olha, para você não tem mais chance. Só que ela não sabia que ia se cruzar com o mestre, e que as armas dele não são carnais. Ela não conhecia o amor ainda, até que ela teve condição de experimentar. Vamos ver como é que termina a história. Aleluia, aleluia. O 8. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou de pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Aleluia, aleluia. Perceba a diferença. Para algumas pessoas, a atitude de Jesus poderia ser uma omissão. Não é verdade? Poxa, isso tudinho, ele não fez nada. Queridos, o amor, ele tem um poder que o nosso entendimento natural desconhece.
Olha só, a atitude dele conseguiu alcançar a vida daquela mulher, que quando todo mundo foi embora, o que era que ela deveria ter feito? Ela já estava redimida, ele não tinha mais nada com ela, mas ela permaneceu. E ela ficou lá, ela foi impactada por uma atitude inesperada. E o Senhor apenas olhou para ela e disse assim: olha, eu também não te condeno. Você vá, agora não peque mais não. Queridos, essa atitude foi suficiente para mudar a vida daquela mulher. Então você entende que com a eloquência de Jesus, ele podia fazer um grande discurso. Tinha lá, ele podia pegar o sermão da montanha que estava pronto e ia dizer para ela todinho. Mas ele sabia que, infelizmente, queridos, as palavras, numa situação de grande euforia, ela não fica, a mente não retém. Mas a atitude, ela tem um poder de mudar as pessoas. Nós já falamos muito sobre a questão do olhar. A maneira que eu olho, com amor, com reprovação, alcança as pessoas. E Jesus, ele teve um olhar tão amoroso que encheu aquela mulher de paz. E a vida dela foi mudada. Agora, infelizmente, na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive, nós somos cristãos, conhecemos o Senhor, o amor foi derramado já nos nossos corações, mas infelizmente ainda temos nos posicionado como os fariseus. A gente fica instigando, a gente fica jogando pedra, a gente fica provocando, mas não é a atitude correta. Amém? Nós vemos isso, eu digo, o povo não se cansa não, perdeu fala, ganhou fala. Diz que agora a Câmara dos Deputados mais conservadora é agora, porque passou algumas pessoas que têm um discurso, né, de muita eloquência, mas em repressão. Porque as pessoas estão acostumadas com a permissividade, não é assim? Então, quando alguém não concorda com alguma coisa, aquilo fica muito marcante. Só que, o que é que eu não concordo na posição de alguns políticos? É porque eles têm o direito de não concordar, como eu falei. Mas tem que ter cuidado para não agredir pessoas. Por quê? Eu tenho 2 amigos que eles foram homossexuais. E, queridos, nesse mundo de hoje, onde se fala muito de homofobia, a igreja tem que ter muito cuidado. Porque isso foi um laço criado pelo diabo para pegar alguns cristãos. A homofobia é crime, não é verdade? Só que você tem que entender que você não é obrigado a concordar com a prática. Mas você não pode se levantar contra a pessoa. E você entende que, infelizmente, na tentativa de não concordarmos com o que se faz, infelizmente, algumas vezes pessoas têm se levantado contra pessoas e não contra a atitude. E a Bíblia diz que Jesus aborrecia o pecado, mas ele amava o pecador. E por que eu falei nesses meus amigos que eram homossexuais? Porque um deles foi alcançado pelo amor. Não foi alcançado pela reprovação, não foi alcançado pelo convencimento na tentativa de dizer que o que ele fazia era errado. E para você ter uma ideia aonde isso chegou, ele foi Miss Brasil Gay do Espírito Santo. Ele era um travesti, com todos os trejeitos que você possa imaginar. Eu vi as fotos dele de mulher. Parecia mais mulher do que algumas mulheres. Sabe aquilo que você olha e diz: é impossível esse cara mudar. Mas o amor transforma. E a mãe dele, que não era evangélica, mas é cristã, ela disse que nunca desistiu do filho. Nunca. E ela ia em todos, entendo o que eu estou dizendo, os desfiles dele. Vestida com a camisa dele, torcia por ele. Mas ela dizia que dentro dela dizia: meu filho não é mulher. Deus não criou meu filho para ser uma mulher. E Deus, ele dá, queridos, estratégia. Ela disse que ia no guarda-roupa dele, orava nas roupas e dizia: Senhor, isso aqui não é roupa para o meu filho vai se vestir de homem, porque eu não tive uma filha mulher. Só que ele disse que aquela mãe o amava tanto que nunca ele se sentiu rejeitado por ela. Olha, aparentemente, que paradoxo, né? Ela não concordava com a atitude do filho,
Mas ela nunca deixou de amá-lo um dia sequer por conta da escolha que ele fez. Antes, ela ficou do lado dele e cobriu aquele menino de oração. E você sabe o que foi que Deus fez? Eu digo, Deus faz coisas extraordinárias mesmo. Coisas espetaculares mesmo. Num desses desfiles que ele estava, e ele ia bombando mesmo. Se você imaginar a roupa, não vale nem a pena. Eu nunca vi um negócio daquele, exagerado com força. Ia passando um homem de Deus na calçada da boate que estava tendo o desfile. Agora esse homem era de Deus de verdade. E sabe o que foi que o Espírito Santo disse para ele? Entre. Agora me diga, eu e você, na calçada de uma boate com desfile gay, se o Espírito Santo dissesse isso, o que era que você fazia? Eu dava uma carreira, pode ter certeza. Eu dizia, isso é alma pura. Eu fico querendo tirar o povo dali, o diabo está me enganando, mandando eu entrar numa boate gay. Ou então você pensaria, já pensou se eu passo aqui, pastor Eduardo me vê entrando? Posso não. Isso é aparência do mal. Eu ia pensar, ou então qualquer irmão da igreja ia dizer, pastor Eduardo, sabe onde era que estava Cassia? Eu vi. Eu passei na rua, ela entrou numa boate na hora que eu passei. Mas era uma boate gay, pastor. Queridos, aquele homem, ele não pensou em nada. Ele só ouviu a direção e foi. E ele disse que ficou procurando. Ele disse que era tanta... quem me contou, né, foi o rapaz. Ele disse, olha, imagina aquele homem, porque esse meu amigo hoje é crente do fogo. Crente. Ele disse, imagina aquele homem santo naquele ambiente. Mas eu sei que Deus me amou demais, porque ele entrou lá, sabe para quê? Para me buscar e me tirar de lá. E ele chegou para mim e disse, meu filho, aqui não é o seu lugar. Deus não lhe chamou para isso. Querido, você tem noção do que é que o amor pode fazer? Ele não foi pregar e dizer, essa roupa é ridícula, tira essa roupa, rapaz, fale grosso. Porque o camarada era com todos os trejeitos. Mas você entende que infelizmente a gente quer mudar o comportamento sem que seja transformado o que está dentro? Querido, sem um espírito novo não tem como o comportamento mudar. A única coisa que pode ser mudada, queridos, é o espírito recriado. A palavra chega e transforma. Mas como que você vai ter acesso a isso? Pelo amor. E aquele homem ali ficou a semente. Não foi ali que aconteceu. Mas a Bíblia diz que a semente, quando cai no coração, pode esperar, porque ela vai brotar. Chegando o tempo oportuno, ela vai produzir o fruto. E ele disse que foi aquele homem, naquela atitude. E ele sabendo que isso alimentado pelas orações da sua mãe, que tirou a sua vida do inferno. Ele disse, olha, eu devo a minha mãe e aquele homem de Deus. Então você entende que existe um comportamento, queridos, existem coisas que eu e você teremos que fazer e que não é a coisa mais confortável do mundo. Não é verdade? E pregar numa praça não é a coisa mais confortável do mundo. Né? Se você pensar nisso, o povo vai chegar aqui e dizer, ai meu Deus, já está os crentes de novo. E esse povo, porque tem gente que pensa assim. Mas existe uma pessoa que está lá esperando por uma palavra. Basta uma semente de mudança, queridos, e as coisas acontecem. Amém? E é para isso que a gente foi chamado. Glória a Deus pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. E esse meu amigo saiu e tem arrastado muitos com ele. Amém? Aleluia, aleluia. Deixa eu ver aqui que eu falo e me perco nas coisas. Oh, glória. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que quando nós temos uma certa tolerância ao erro das pessoas, o nosso comportamento provoca uma mudança. Não é verdade? Você que tem filho, eu acho que isso é uma coisa boa de entender. A gente entende muito. Quando você, em algumas posições, você bate de frente, meu amigo, parece que é pior, não é assim? E o Senhor muito cedo me deu uma estratégia com meus filhos, principalmente com Priscila, porque Felipe é muito tranquilo. Desde pequenininha, ela tinha, assim, muita atitude, em tudo. Ela, com 6 anos de idade, entrava numa loja e dizia, eu quero aquele sapato. Mas não tinha aquele. Hoje ela mudou mais do que quando era criança. Ela dizia, não tem não, pois não tem nada não, vamos mãe procurar outro canto que tenha. Criança não é assim. Não é verdade? Então a criança, para sair com sapato, ela vai, não, então me dê outro. E ela sempre teve muita atitude. E Deus me deu a estratégia certa com ela, que nunca foi o confronto. Você entende que Deus dá estratégia para cada um?
Algumas pessoas têm que ser confrontadas, mas outras pessoas, quando são confrontadas, queridos, isso vai provocar nela uma atitude contrária. Aquilo que ela não quer fazer, ela faz. Você entende? E eu sei que quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente entende também o que é tolerância, Deus fala conosco acerca disso. Quando a gente tem que recuar, porque muitas vezes esse recuo é que faz com que o outro pare. Olha, é um contrassenso algumas vezes. E eu aprendi isso também com meu pai, porque eu tinha muita raiva quando eu perguntava uma coisa a ele. E ele fazia assim: olha, minha filha, eu não concordo com isso. Eu não acho que é o melhor. Agora, se você quiser, você é livre. Tem coisa pior de um pai dizer para um filho do que isso. Porque por amor, eu disse: meu Deus, eu amo meu pai. Ele disse que eu posso, mas ele não quer que eu faça. Por amor, eu prefiro não fazer. E eu fui crescendo com esse entendimento, que por amor, o amor verdadeiro, vale a pena você abrir mão. Por quê? Porque existe, queridos, amor mesmo. Amém? E quando nós pais amamos os filhos, eles sabem. E quando você diz assim: olha, eu não acho que isso vai dar certo. Agora, se você quiser pagar o preço, existe consequência, você é livre. Pense num recuo rápido. Agora, se você confrontar, você muitas vezes vai provocar o outro numa atitude que ele não quer. Porque a Bíblia diz: pais, não provoquei a ira dos filhos. Se isso está lá, é porque tem uma razão. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus pelo ensino do Espírito Santo. Então, vamos lá no outro caso parecido também. Abre lá a tua Bíblia em Lucas 19, verso 2. E a gente vê outro caso bem parecido. Aleluia. Ô povo quieto, meu Deus. Mas é bom. E o ensino vai tomando conta. Ô glória, vamos lá. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar hoje em tua casa. Vamos dar uma paradinha aqui. Imagina só, esse homem era um publicano, cobrador de imposto. Imagine você vendo hoje um cobrador de imposto que tira do povo até o que o povo não tem, e as pessoas têm muita raiva. E Jesus alcançou aquele homem. Você entende que ele não estava no campo de visão de Jesus? Alguma coisa atraiu a atenção de Jesus a Zaqueu, que não foi a estatura dele, porque ele era pequeno e estava em cima de uma árvore. Jesus, para ver Zaqueu, ele precisou levantar a cabeça. Não foi assim? Ele olhou para cima. Ele disse: Zaqueu, o que é que você está fazendo aí, Zaqueu? Desça, rapaz. Eu preciso ir na sua casa, porque eu quero me revelar para você, para ter comunhão com você. Porque a gente só vai na casa, querido, de quem a gente quer ter intimidade, não é assim? Na minha casa não vai pessoas que eu não quero que tenham intimidade, porque lá é a minha intimidade. Mas Jesus disse: olha, Zaqueu, eu quero entrar com você na sua casa. O que é que você está fazendo aí? Você está no lugar errado. Aquela atitude, olha só, de Jesus olhar para ele e dizer: meu filho, desça, que eu estou indo na sua casa, mudou a vida de Zaqueu. Porque só foi isso. Cadê a pregação? Eu fico procurando, eu digo: Jesus, me mostra sua pregação aqui. O amor não precisa de palavra, não. O amor, ele se revela em atitude. Amém? Ele disse: meu filho, oxi, tu subiu aí, desça, rapaz. A gente tem feito tantas coisas para atrair a atenção de Deus, quando só precisa a atitude correta do coração. Amém? Uma atitude correta alcança, atrai a atenção de Deus, a ponto dele mudar a nossa história de um jeito, queridos, que todo mundo reconhece. Olha só. Aleluia. Cadê? 6.
chamou Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje na tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Olha a correria de Zaqueu. Ele disse, olha, mudou tudo, minha história mudou, deixa eu ir ligeiro, porque eu quero experimentar essa mudança de vida. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Não tinha que ficar diferente, olha só. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Menina, eu não acredito não, que esse povo crente está fazendo isso. Vocês não estão vendo não que está tudo errado? Isso não é coisa de crente não, rapaz. Vai entrar lá na casa de Zaqueu. Um publicano, cobrador de imposto. Queridos, as pessoas nem querem fazer, querem impedir de fazer. Não atenta para os murmuradores. Deus abomina a murmuração. Então, ouve a direção de Deus, obedece e vai, porque através de você, Deus vai mudar histórias. Amém? Deus vai mudar caminhos, perspectiva de vida, porque Ele é bom. Ele só precisa de um canal. Quem? Eu e você, não tem ninguém. Os anjos não podem fazer o que eu e você vamos fazer. Não é a parte deles. Amém? Eles são servos ministradores para nós. A gente ainda tem servo, mas tem trabalho que eu e você é que vai botar a mão na massa. Não é isso, Rielma? Rielma sabe muito bem. Não vai ter anjo amanhã naquele orfanato. Quem vai é a gente mesmo. Nós vamos emprestar o nosso coração, a nossa vida para amar aquelas crianças. Amém? Para mudar a história. E um dia, quando elas estiverem adultas, elas vão lembrar. Eu fui amada um dia, Deus levantou pessoas. E foi até onde eu estava. E essa semente de amor muda a história, queridos. Isso não é utopia, isso é evangelho. Amém? Evangelho é isso, é você fazer coisas simples. Atitudes simples têm um grande poder de afetar vidas e transformar pessoas. Coisas pequenas, na simplicidade. O amor ele é demonstrado na simplicidade. Amém? Aleluia. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Olha só, de repente, o homem só pecador numa árvore e desce mudado. Só porque o mestre ia na casa dele. É demais, isso é muito lindo, oh meu Deus, coisa linda. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Você entende que o amor, ele transforma pessoas, porque não houve nada, não sei uma atitude de amor. Ele disse, olha, eu errei demais, mas a quem eu errei, a quem eu pequei, eu vou restituir. Olha, eu vou fazer tudo, eu vou consertar, porque arrependimento é isso. Você muda de direção e conserta o seu caminho. E a atitude de amor de Jesus fez isso. Diante disso, 9, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Queridos, existe uma falsa interpretação do Salmo 1. Quando a palavra diz que quem ama ao Senhor não vai andar no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Isso significa que você não vai ter as práticas do mundo, mas quem vai salvar o perdido é você. Se você não tiver contato com esse perdido, como ele vai ser salvo? Me diga, porque eu não sei. E você entende que eu já ouvi pessoas dizendo, olha, você não pode nem falar. Eu já ouvi pregação assim, com quem não é salvo. Associação é você ter as mesmas práticas. Você entende que isso é diferente? Você não pode se associar ao ímpio, mas Deus vai usar você para alcançar o perdido. Amém? E para isso você tem que ter um contato com Ele. E Ele tem que ver em você amor. Amém? Não é rejeição, não é homofobia ou qualquer nome que a sociedade crie. Não é isso. É você dizer, meu irmão, quando você vê a atitude errada, eu não concordo com isso não, mas eu lhe amo, porque Jesus ama a sua vida e morreu por você. Independente de eu concordar ou não. Isso é tolerância.
Jesus foi tolerante quando foi à casa de Zaqueu, porque quando chegou lá, ele ainda era um cobrador de imposto. Mas a atitude de Jesus de ir trouxe salvação a Zaqueu. A atitude de Jesus com a mulher adúltera levou salvação para ela. Amém? Precisa ser mais claro e mais explícito do que isso, queridos. Deus é muito bom, já está tudo aqui mais do que esclarecido. Amém? Aleluia, aleluia. Em 2 Coríntios 5,14, vamos lá, dá uma olhadinha. Diz que o amor de Deus nos constrange. Aleluia. E diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Você entende qual é o seu chamado? Você diz: eu não tenho um chamado. Você tem um chamado. Jesus morreu para que você vivesse nele. Amém? E para que você faça exatamente o que ele fez. Esse é o nosso primeiro chamado. E isso faz o quê? É o ministério da reconciliação. É você ir alcançar e dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Amém? E eu te digo uma coisa, queridos. Eu gosto de falar muito sobre isso. Não é muitas vezes falando, não. Não é pregando, não. Porque muita gente prega. Evangélico de pregação tem assim. Sabe, a melhor maneira de convencer as pessoas é vivendo. A nossa atitude vai mostrar o Deus a que nós servimos. E essa diferença alcança pessoas. Essa atitude de amor que você tem para com elas vai fazê-las entender que você é diferente, que você serve a um Deus diferente. Amém? E a gente tem muitas vezes em alguns lugares ficar calado, só vivendo. Só vivendo. E ainda assim, Deus vai usar você para alcançar. Porque você lembra que Pedro disse que as mulheres que têm os maridos que ainda não conhecem ao Senhor, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento. E algumas pessoas vão ser ganhas, não é só os maridos dessas mulheres, em algumas situações. Nós ganhamos algumas pessoas sem falar, só pela atitude. Não é assim? Porque eu costumo dizer que mulher fala demais, né? Não é 100 com 100 palavras, falando só 100, porque 100 para mulher é pouca. Falando algumas coisas, não. Alguns casos é sem falar nada. Muda. Porque quando a gente não tem uma coisa boa para falar, querida, a gente fica calado e só vive. Amém? E Deus vai honrar essa posição e vai alcançar pessoas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela unção do Espírito. Amém? Em Mateus, não precisa abrir, eu só vou citar 24:12, diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas aquele que está na videira, não tem perigo disso acontecer. O amor que esfriará, queridos, é o amor daqueles que não estão em contato com a fonte de amor. Você cantou uma música, um hino aqui belíssimo, de Andrezinho, que diz que o nome do seu pai é amor. Amém? A essência de Deus é amor. Ele é amor. Quando a gente está associado com Ele, não tem como você ficar frio. Não tem como você não ser a cara daquele que te criou. Amém? Até geneticamente a gente vê isso. E como nós somos da mesma natureza e da mesma espécie de Deus, nós temos que ser iguais a Ele. Amém? Aleluia. Então isso aqui não fala de mim e de você. E um texto que tem em 2 Timóteo, capítulo 3, começa a partir do 1, eu também não vou ler, vou só citar para você. Diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. E ali começa os tempos terríveis. Que é tudo isso que nós já estamos vendo, querido. Que filho vai se levantar contra pai, pai contra filho. E vai ser uma coisa terrível, porque os homens serão amantes de si mesmos e inimigos de Deus. Mas você entende que isso aqui não é para mim, não é para você?
Isso é o mundo que está fora. Nós não fazemos parte desse reino. Então você tem que entender, e eu tenho que entender, que não cabe a mim e a você querer transformar o mundo. A gente só precisa, queridos, transformar pessoas pelo amor. E deixe que cada um continue, porque aqui no final do texto, Paulo disse a Timóteo, olha, dessas pessoas você não vai se associar. Não é que você não vai amar, mas você não tem como se associar. Você percebe a diferença? Você ama indistintivamente, qualquer um. Errei, não foi? Sem distinção de pessoas. Você vai amar independente. Por quê? Porque a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas associação nós só fazemos com aquelas pessoas que creem como a gente, que pensam como a gente, porque isso nos fortalece na fé. Mas é para isso que existe igreja. Sabe por quê? Porque aqui a gente se fortalece, a gente se une. Há uma unção que a Bíblia diz que quando a gente está em unidade, Deus ordena a bênção. Mas para quê? Para você sair e, como disse meu marido, ser igreja fora. Porque você está cheio do amor, cheio da unção, cheio da força para fazer diferença fora. Amém? Associados somos nós que pensamos do mesmo jeito. E fora a gente vai para alcançar o perdido. Para buscar aquela ovelha que estão, como Jesus disse, eu ainda tenho muitas ovelhas que estão em outros apriscos. E cabe a mim e a você, e nos outros apriscos, resgatar essas ovelhas. Amém? Aleluia. Por falta do que dizer, concluí. Aleluia. Glória a Deus. Estou aliviadíssima. Deus é muito bom. Foi uma experiência muito boa, viu? Essa foi boa demais. Não sabia de nada e chegou exatamente o que eu precisava, porque a primeira que ouve sou eu e você. Amém? E a unção é exatamente isso. É uma direção específica com um propósito, queridos. Então, eu sei que essa mensagem veio do céu para mim e para você. Acolhe no coração. Faz isso, anda nesse propósito. Somos chamados para sermos tolerantes. Por quê? Porque isso é um dos atributos do amor. O amor é tolerante, porque ele é paciente, ele é compassivo, ele é benigno. Amém? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Nunca. Se não aconteceu ainda, descansa que a semente está sendo gerada para produzir o fruto. No seu tempo ela vai florescer. Porque o Senhor nos disse que nenhuma palavra lançada vai voltar vazia. Ela vai fazer produzir exatamente o propósito para o qual ela foi lançada. Descansa que os teus estão guardados, queridos. Há uma unção nas nossas vidas para alcançar essas outras pessoas. Enquanto a gente trabalha para o próximo, Deus cuida daquelas pessoas que nós amamos. Pode descansar. Enquanto você está amando outras pessoas, da tua família, aquele parente distante que você ama, Deus está guardando. Deus está cuidando. A semente de Deus não depende de mim e de você para produzir o fruto. Não pensa que é você só que vai fazer. Amém? Ele levantou e está preparando pessoas para a grande colheita. Enquanto você colhe aqui, outro vai colher os seus. Amém? Descansa com essa certeza que o Senhor vai nos presentear com isso, porque Ele disse que ia acontecer. Amém? E Ele é bom, queridos. Tudo que Ele faz é bom. E Ele não muda. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos chamar o louvor para cantar. Que o nome do nosso Pai é amor. Aleluia, aleluia. Fica de pé, queridos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque você é bom, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que aquece o nosso coração, Senhor, que nos enche de paz, que nos dá a certeza de que você nos ama, Senhor. E por isso que você sempre nos corrige, Pai, porque a tua palavra diz que você corrige aos filhos que você ama. E eu confesso que estou me sentindo muito amada por você, pela correção do teu Espírito. E essa correção, Senhor, sempre vem em amor, porque você é compassivo, você é bondoso, você cuida de nós. E nós queremos te dizer, Senhor, que vamos fazer tudo o que você determinou, Pai. Nós seremos fiéis à tua palavra, aos teus princípios. E você pode contar conosco, Senhor, para amar o próximo.
Você pode contar conosco, Senhor, para semear a tua palavra. Nós faremos, Senhor, tudo aquilo que você deseja, porque nós somos teus. Obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Te agradecemos por tudo, Senhor, que você tem feito conosco. E principalmente por tudo que você é para nós, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.